Pronto, tá gravando. Beleza. Bora lá, então. Posso começar? Manda ver. Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Tomás, eu sou R3 da Neurologia da Santa Casa. Eu fiquei encarregado hoje de apresentar um pouquinho para vocês sobre as manifestações clínicas e diagnóstico da forma típica da doença de Alzheimer. Bom, essa apresentação está estruturada em 5 grandes tópicos, né? Inicialmente a gente vai conceitualizar a doença, falar um pouco sobre a epidemiologia, passar um pouco sobre a fisiopatologia, focar um pouco mais na apresentação clínica e no diagnóstico. Feito. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, Matheus, Carol, Chung, Rafa, outros R3, R2, R1, quem quiser interromper para fazer qualquer tipo de colocação, pontuação, podem ficar à vontade, tá bom? Bom, inicialmente, em relação ao conceito, a doença de Alzheimer, a gente pode conceitualizá-la como uma doença neurodegenerativa, certo? Caracterizada por depósitos extracelulares de placas com conteúdo beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares intracelulares de proteína tau. Tá? Vamos tentar entender um pouco esse conceito durante o decorrer da aula, porque vai ser fundamental lá na frente para a gente ter um diagnóstico mais preciso, enfim, a gente vai chegar lá. Bom, em relação à epidemiologia, né? Essa apresentação é focada na apresentação típica, ou senil, né, que a gente fala, da doença de Alzheimer, ou seja, aquela que se desenvolve após os 65 anos, tá? O que a gente pode dizer em relação à epidemiologia? Atualmente já é considerada uma epidemia, né, a demência decorrente da doença de Alzheimer, né? A gente sabe que no Brasil, atualmente, é uma prevalência de 1,7 milhões de idosos com síndrome demencial, a grande maioria deles por doença de Alzheimer. Isso vai dar aproximadamente 1.036 pessoas para cada 100 mil habitantes. A estimativa é próxima de 1% da população. Isso são dados do Consenso Brasileiro de Demência, de 2021 para 2022. Então, um dado minimamente defasado aí de uns 5 anos. A gente sabe que essa prevalência ela aumenta progressivamente a cada ano, né? A gente sabe que a incidência, então, da demência pela doença de Alzheimer, ela dobra a cada 5 anos de vida, a partir dos 65 anos de idade. Ou seja, a gente consegue perceber que a incidência é de 5,3% das pessoas que vivem entre os 65 e 74 anos de vida, e ela vai chegar a 32% de incidência naquelas pessoas que chegam aos 85 anos ou mais de vida. Então, é uma doença que acomete primordialmente pessoas idosas, sendo o grande fator de risco dessa doença. Tá? A gente estima que atualmente no mundo a gente tem 50 milhões de pessoas acometidas por síndrome demencial, sendo que aproximadamente 60% dessas etiologias é atribuída à doença de Alzheimer, né? E conforme a gente percebe o envelhecimento populacional, até uma melhor acurácia diagnóstica, há essa previsão, né, da literatura de que em 2050, ou seja, nos próximos 30 anos, a gente tem uma triplique a quantidade de pessoas nessa condição, chegando aos 150 milhões de habitantes no mundo vivendo com síndrome demencial, certo? Isso só dando uma pincelada inicial, o porquê da importância da gente falar sobre esse assunto. Em relação o quanto isso impacta e implica tanto do ponto de vista pessoal e vida, quanto do ponto de vista econômico, né? Quanto que a demência é custosa, tanto para a qualidade de vida daquelas pessoas que vivem com a doença, claramente, mas também das pessoas no entorno delas, né? No caso, família, serviço de saúde, próprio Estado, de uma forma geral, o quanto que isso é impactante, né? A gente estima, na verdade, um dado americano, que o custo de uma pessoa com demência, né, com síndrome demencial, exceda $390 mil. Na literatura, ele não é claro por quanto tempo essa pessoa vive, ou enfim, quanto esse dado, mas eu acho que é em relação ao tempo de
estimativa de vida que essa pessoa desenvolve depois do diagnóstico de síndrome demencial, então é um custo de $390 mil. Então, fazendo uma transcrição rápida aí para o real, mais ou menos uns R$ 2 milhões. A gente sabe que é muito distante da realidade da grande maioria da nossa população, né? E essa maioria desse custo é atribuído aos familiares, né? E a gente sabe que, assim, os dados são 75% dos pacientes com síndrome demencial e que tenham mais de 80 anos, eles serão admitidos em clínicas de cuidado, clínicas geriátricas, casas de repouso, etc. e tal. Isso há uma estimativa do governo norte-americano de que tenha um custo aproximado de 300 bilhões, né, de dólares para as pessoas que vivem com mais de 65 anos com síndrome demencial. Então, é um custo extremamente alto. E por que eu trago esses dados? Porque é fundamental que a gente faça diagnósticos mais precisos, mais rápidos, né, o quanto antes possível, no caso, para que a gente tente dissolver ou diminuir esse impacto, tanto na vida cotidiana das pessoas, quanto do ponto de vista financeiro, que é algo que a gente percebe que é bem pesado para essas famílias. Então, apesar desse desenvolvimento tecnológico que a gente vem tendo nos últimos anos em relação ao diagnóstico da doença de Alzheimer, a literatura ainda é muito enfática em dizer que o diagnóstico ele consiste na habilidade do médico assistente em integrar as informações da anamnese, principalmente trazidas pelo informante, né, a gente vai chegar nesse aspecto, do exame do estado mental e das tecnologias complementares. E por que eu digo isso? Porque muito desse diagnóstico, muito dessa suspeita diagnóstica, na velocidade da gente correr atrás, vai partir da nossa suspeita inicial frente a esses pacientes. Então, está muito na nossa mão. E ele é muito enfático que, nesse cenário, o médico neurologista ele tem fundamental importância nesse diagnóstico. Então, vamos lá, passando rapidamente pela fisiopatologia, só para a gente entender basicamente o que acontece durante essa doença, o desenvolvimento dessa doença. A gente sabe que ela ocorre por acúmulo extracelular de placas de conteúdo beta-amiloide, certo? Então, para acumular uma placa beta-amiloide, a gente precisa ter o aumento na produção de beta-amiloide ou a redução no clearance. A gente tem que entender que a proteína amiloide, né, a proteína precursora do amiloide, é uma proteína transmembrana. Ela existe naturalmente no sistema nervoso central e ela tem, inclusive, funções fisiológicas. A gente pode ver na imagem que eu coloquei ao lado, no item A, aqui é uma parte fisiológica, tá certo? Em que tanto essa APPSA subunidade alfa da clivagem da proteína precursora do amiloide, ela tem função fisiológica, interagindo ali nas sinapses GABAérgicas, enfim. Então, não é uma proteína 100% patológica. Ela existe principalmente em locais onde há uma alta densidade sináptica. Então, tem muita relação com fisiologia da sinapse. Enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas a gente tem que entender que ela existe e por alguns motivos, que a gente vai ter uma aula sobre isso, eu não vou entrar muito nesse mérito, então alguns fatores de risco do desenvolvimento da doença, essa proteína acaba tendo uma alteração na sua clivagem, ou seja, em vez dela ser clivada principalmente pela alfa-secretase, ela passa a ser clivada principalmente pela beta-secretase, tá certo? E o que isso vai ocasionar? Ela vai ocasionar na produção, na figura B a gente pode ver na produção do beta-amiloide, né? Que é essa proteína beta-amiloide, principalmente nas formas AB42, que vai causar a sua conformação em placas e deposições extracelulares. E a outra questão que envolve também, como a gente falou no desenvolvimento da doença, na definição da doença, a gente precisa ter os emaranhados neurofibrilares de proteína tau intracelulares. A proteína tau, normalmente, ela também existe no sistema nervoso central e ela atua, essa é uma tradução livre de um termo que eles trazem na literatura, uma armadura neuronal, entre aspas, né? Ou seja, ele estabiliza microtúbulos, ele auxilia nas funções neuronais. Porém, a gente não sabe exatamente por quê, mas na presença de acúmulo beta-amiloide, principalmente o beta-amiloide 42, a proteína tau ela sofre uma hiperfosforilação e acaba se agregando
perdendo a sua função habitual e culminando em acúmulo e disseminação extracelular desses oligômeros de tal para neurônios conectados, tá certo? Mas acaba tendo também as disfunções sinápticas intracelulares, aqueles mecanismos intracelulares de degradação, que também não é o foco dessa aula. Ou seja, a gente consegue entender que é uma doença que decorre de disfunção sináptica, tá certo? Que engloba falhas moleculares, celulares, e ao final da cascata ela vai acabar com consequente prejuízo sináptico da circuitaria cortical, meio que macro, digamos assim, né? Ou seja, a disfunção cortical e as disfunções das funções cognitivas superiores que a gente apresenta normalmente, tá certo? Com uma predileção nessa doença por auras cognitivas. Então, a gente consegue entender que a gente sabe que o acúmulo beta-amiloide ele é disseminado pelo córtex, ele não tem uma predileção topográfica na doença de Alzheimer típica, mas ele tem uma concentração em áreas até envolvidas com maior densidade sináptica, igual a gente comentou, principalmente no Default Mode Network, né, que a gente fala que são áreas do cérebro que acabam estando mais ativas quando a gente não tem nenhuma interação com o meio exterior. Então, a gente consegue perceber que ela tem uma disseminação bem pouco correlativa com a clínica, no caso. Porém, o acúmulo da proteína tal, né, dos emaranhados neurofibrilares intracelulares, eles não têm uma relação topográfica com os acúmulos amiloides. Ou seja, a tal ela vai se acumular inicialmente naquelas regiões mesiais dos lobos temporais. E assim ela vai se disseminando lentamente, seguindo um caminho bem estruturado que a gente entende da doença de Alzheimer típica. Então, vai ali no córtex mesial temporal, nas áreas adjacentes dos córtex entorrinal, giro parihipocampal, vai ter uma disseminação posterior, parietal, temporal, e essa cascata de disseminação é o que vai culminar nas manifestações sequenciais, nas manifestações clínicas sequenciais da doença de Alzheimer. Então, chegando nesse ponto, passei um pouco rápido dessa primeira parte, justamente porque o foco mais dessa aula é a gente pensar na doença e diagnosticar, certo? Então, a apresentação típica da doença de Alzheimer, aquela fase senil, né, acima de 65 anos, ela é a responsável por 85% dos casos 85% dos casos da doença de Alzheimer, elas têm a apresentação típica, tá? Com essa variante amnéstica clássica que a gente vai falar. A maioria dos casos ocorre em torno dos 70 anos de vida, ali na faixa da 7ª década de vida. Acomete mais mulheres e tem uma relação familiar ali, não tem relação genética nesse caso, mas parece que pessoas com familiares acometidos parecem ter um risco um pouco maior. Manifestações clínicas, elas acompanham a disseminação espacial do acometimento por tal. Então, aquela coisa que eu falei, ela é uma doença que começa acometendo o lobo temporal mesial, vai cursar inicialmente com sintomas de memória, principalmente declarativa e episódica, mais recente, inclusive anterógrada, também tem uma dificuldade maior de absorção de memórias. Ela vai se disseminar, a doença tal, né, a taupatia, ela vai se disseminando ali para o córtex entorrinal, então a pessoa já começa a apresentar um prejuízo de funções executivas, nesse caso aqui, principalmente de julgamento de situações da vida cotidiana. Vai ter uma disseminação também para as regiões parietais e occipitoparietais, então vai ter um prejuízo de função visoespacial, de orientação, de praxis, tá? E ele também vai ter, mais tardiamente, até uma disseminação temporal, que vai ter um prejuízo de linguagem. Aqui eu deixei um asterisco, porque muitas vezes vai ser até um diagnóstico diferencial, às vezes algumas manifestações iniciais, mais com um lobo temporal, das afasias progressivas primárias, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesses casos, pode até dar uma confundida, mas seguindo essa ordem, tentando estabelecer as manifestações da ordem seriada, a gente consegue entender que parece que antes da manifestação de linguagem, essa pessoa já provavelmente teve um problema de memória. Os sintomas neuropsiquiátricos, eles sim podem ocorrer bem antes, né, da fase clínica clássica da doença de Alzheimer, e a gente
acredita que, assim, não tenha uma topografia tão característica para esses sintomas aparecerem, né? Ou seja, não existe um local cortical bem estabelecido para que cause sintomas neuropsiquiátricos, mas esses sintomas envolvem depressão, ansiedade, apatia, enfim, vários outros tipos de manifestações neuropsiquiátricas que podem ser indícios já de que a doença esteja em curso. Então, vamos por partes. A gente falou que o primeiro e mais característico sintoma de apresentação clínica da doença de Alzheimer típica é o prejuízo de memória, certo? Uma memória classificada, uma memória declarativa e episódica, tá? Principalmente para coisas mais recentes. Então, assim, o paciente e a família vai ter aquele discernimento, aquela paradoxo, né, que eles falam entre a memória recente e a memória antiga. Não, doutor, ele não consegue mais aprender as coisas, está esquecendo, tal, mas as coisas antigas ele lembra. Então, assim, é natural que seja dessa forma, tá? E aqui eu trouxe algumas queixas principais e questões que a gente deve perguntar para esses pacientes baseado no consenso brasileiro, tá? Então, é algo adaptado para a nossa realidade prática da população brasileira, que são as manifestações principais e que a gente deve interrogar também, é se o paciente tem dificuldade de lembrar recados, às vezes lembrar itens de compras, datas, compromissos, onde ele guarda objetos, notícias e fatos recentes, inclusive dentro da família, da comunidade que o envolve, né? Se a pessoa se torna muito repetitiva, é algo que tem que chamar a nossa atenção. Então, a pessoa repete perguntas, repete comentários, fica repetindo uma mesma narrativa várias vezes. Isso deve acender o nosso alerta aí para que provavelmente a gente esteja frente a essa doença, tá? As fontes são muito claras que inicialmente a gente deve fazer um teste de rastreio cognitivo geralzão, digamos assim, né? Pode ser usado o Mini-Mental, MoCA ou bateria breve de rastreio cognitivo, tá? Aqui eu enfatizei algumas partes desses testes que podem ajudar a gente a pensar que a memória é o principal domínio cognitivo afetado. Então, ali, no Mini-Mental, você tem as partes de memória imediata, que tem uma relação até atencional, mas pode ser considerado também nessa parte, e a parte de evocação após um teste distrativo, que ali a gente já começa a entender que, opa, talvez tenha alguma coisa de memória associada. No MoCA, a gente pode usar a lista de palavras e a evocação tardia, com e sem pistas. Lembrar que o paciente com doença de Alzheimer, ele não vai acertar mesmo se você der pistas para ele, ele não consegue consolidar aquela memória, apesar de pistas, tá? E a bateria breve, a gente vai usar também a memória das figuras, que é um dos primeiros testes lá da bateria breve, a pessoa memorizar as figuras, tá? E assim sendo, quando você está frente a uma suspeita de um prejuízo de memória, as referências elas sugerem que você lance mão de testes um pouco mais aprofundados para esse domínio cognitivo especificamente, tá? O consenso brasileiro ele divide para a gente aplicar tanto testes de memória episódica verbal quanto memória não verbal, tá? Dos testes de memória verbal, esses testes são testes mais complexos que a gente vê geralmente sendo feitos em testes neuropsicológicos, mas não é nada absurdo que impeça da gente se fazer num ambulatório ou na prática clínica diária. Só demora um pouco mais tempo, né? Por exemplo, o teste de aprendizado auditivo verbal de Ray, né? Que você vai ver pela sigla RAVLT, que a pessoa vai ter basicamente uma lista de 15 palavras e você vai falar essa lista para essa pessoa, para o paciente, no caso. São 15 itens e vai pedir para ele ir tentando memorizar e te repetir os itens daquela lista. Você vai fazer isso 5 vezes, para testar, inclusive, a retenção de memória e aprendizado. E aí você vai fazer uma outra lista distrativa nesse meio tempo. Então, é a lista A, né? Você vai repetir ela 5 vezes e vai anotando conforme o paciente foi pontuando. No item A, vai fazer uma lista B como algo distrativo. E depois, mais tardiamente, você volta de novo com a lista A para ver o que ele conseguiu consolidar de memória, o que ele conseguiu evocar de memória, tá certo? Então, esse é um dos testes iniciais, que é o teste de aprendizado verbal de Ray, e também é o aprendizado de palavras da bateria SERAD, né? A bateria SERAD é uma espécie de um consenso aí bem antigo que foi feito juntando vários testes, e ele tem um teste
que é uma lista de palavras, e é um teste muito semelhante ao teste auditivo verbal de Ray, que é basicamente você citar palavras e o paciente ir recordando daquela lista de palavras, certo? A gente pode lançar mão também de memória não verbal, ou seja, memória que não demanda necessariamente a via auditiva como forma de processamento central dessa informação. A gente pode usar, por exemplo, a lista de reconhecimento das figuras da bateria breve, tá? E também é uma recordação das figuras do CERAD, que é basicamente, você vai mostrar algumas figuras para esse paciente, e aí vai ocultar as imagens e vai pedir para ele lembrar o máximo de figuras que ele viu, que ele lembra. Você pode até, eventualmente, na CERAD, usar algumas dicas semânticas, umas dicas fonêmicas do tipo iniciais, para ver se o paciente tem alguma recordação dessas figuras. E assim você vai ter você vai acessar de forma bem precisa, tanto subjetivamente quanto objetivamente, esse domínio de memória que muito provavelmente vai estar prejudicado nos pacientes com demência de Alzheimer típica. Tá? Seguindo o trajeto da disseminação da taupatia, né, córtex entorrinal, aquelas adjacências, a gente vai ter prejuízo de funções executivas. Tá? Novamente, como o consenso brasileiro diz, do ponto de vista clínico, manifestações de demanda espontânea quanto interrogatórios que a gente deve fazer, perguntar ao familiar, né, ao acompanhante, e sempre lembrar que essa anamnese é uma anamnese que deve ser direcionada a uma pessoa acompanhando o paciente. Por quê? Porque muitas vezes o paciente não vai ter essa percepção da doença dele, desse contexto clínico que ele está envolvido. A gente até chama isso de anosognosia. Aproximadamente uns 50% dos pacientes vão apresentar essa condição, tá certo? Então ele não reconhece aquele problema, vai chegar no teu consultório dizendo que ele não sabe por que ele foi, ele só foi levado para lá, ele está super bem. Até assim, eventualmente quando a pessoa fala, não, vim aqui estou com problemas de memória, tal, eles falam assim, opa, começa a pensar em algumas outras coisas, porque geralmente o paciente com Alzheimer, ele tende a não compreender a situação que está envolvido, tá? Então, essa anamnese ela é direcionada principalmente ao acompanhante. Tem que ser uma pessoa de confiança que esteja ali na rotina do paciente de forma regular. Tá? Então, das funções executivas, a gente percebe que esse paciente vai apresentar uma dificuldade em manter uma atenção concentrada. Tá? Então, dificuldade de se concentrar numa conversa, eventualmente, em alguma atividade que ele esteja fazendo. Ele tem dificuldade de tomar decisões, de planejar algumas atividades em etapas que envolvem mais de uma etapa, no caso, né, atividades que envolvem etapas subsequenciais. Ele tem dificuldade de resolver problemas do dia a dia, tanto alguns minimamente mais complexos, tem dificuldade em lidar com o próprio dinheiro, em saber administrar essas finanças, eventualmente compra coisa indevida, gasta muito dinheiro em algum objeto que eventualmente não vale aquela quantia. A gente acaba perdendo um pouco de iniciativa também, fica mais apático, mais embotado, e ele tem um prejuízo significativo de julgamento de situações. Então, assim, eventualmente a pessoa não manifesta as emoções devidas decorrente de alguma situação, ou não consegue ter a crítica de reconhecer situações de perigo de outros, enfim. Então, são prejuízos que a gente tem que ficar e tem que acessar muitas vezes, dessas questões a gente tem que buscar objetivamente, como na forma de perguntas, que talvez não seja uma demanda tão espontânea assim dos familiares, tá? E aí, como o Matheus já tinha dito nas primeiras aulas, né, dos testes que envolvem os rastreios das funções executivas, principalmente, no Mini-Mental a gente tem aquela sequência da palavra mundo, né? Então, a pessoa fazer aquela sequência, a ordem inversa da palavra mundo vai exigir um pouco de memória operacional aqui. Aquela sequência de pegar o papel com a mão direita, dobrar ao meio, entregar alguém. Então, isso já existe um planejamento de atividades aí, tá? Na sequência. O MoCA também é um teste bastante amplo para diagnosticar funções executivas, e a bateria breve também, mas assim, novamente, os consensos, eles dizem que frente à suspeita disso, você deve passar
a testes mais aprofundados, tá? Então, para aquela memória mais operacional, a gente pode usar de span inverso, teste do desenho do relógio, que é muito legal para a gente ver planejamento, até função visoespacial, a gente vai chegar lá. Fluência verbal também tem uma função significativa nessa parte de funções executivas. O teste de trail making tipo B também é importante para a gente ver esse planejamento, a tomada de decisões rápidas. Então, é algo que a gente vai acessar com esses testes. Então, frente a isso, a esses quadros subjetivos e objetivando essa queixa, esse prejuízo na forma de testes clínicos, a gente vai avaliar a perda da função executiva. As habilidades visoespaciais, então, pensando na disseminação da doença através dos córtex parietais e occipitais, o paciente vai ter prejuízo daquela clássica via do onde, né, as habilidades visoespaciais, inclusive as praxis também dos acometimentos mais parietais. Então, a gente vai começar a perceber esse paciente com prejuízo de orientação, dentro e fora de casa, tá? Principalmente. Então, assim, muitas vezes na doença de Alzheimer, o paciente já apresenta há muitos anos, digamos assim, 1, 2 anos, alguns sintomas de memória iniciais, alguma coisa que já vem incomodando a família, porém, eventualmente acontece alguma coisa, algum evento que a família fala, opa, aconteceu alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Por exemplo, a gente já viu um paciente na prática, já viu um paciente no ambulatório, que começaram a suspeitar que ele tivesse com algum problema, porque ele tinha o hábito de ir frequentemente para uma cidade do interior de Minas Gerais, onde ele morou, sei lá, 40 anos, e aí ele ia lá, descia do ônibus, visitava a casa dos familiares, dos amigos, enfim, e aí uma vez ele foi, desceu do ônibus e simplesmente se perdeu, não sabia para onde ele ia, ficou parado na rodoviária, levaram ele para o hospital, para a delegacia e entraram em contato com a família, porque ele já não tinha mais noção da orientação espacial, daqueles caminhos que ele tinha muito bem estabelecidos. Então, é um paciente que já começa a se perder em caminhos conhecidos. Então, ele sai de casa e não consegue mais voltar, ele vai parar na delegacia, porque alguém chamou a polícia, enfim. É uma dificuldade de aprender novos caminhos. Então, sai de casa, você ensina, ele não consegue reter aquele conhecimento. E, enfim, das questões espaciais. Dentro de casa, ele também acaba se perdendo, eventualmente não sabe onde é a cozinha, a sala, os quartos, enfim. Tá? Em relação às funções práxicas, né, no caso, a mais clássica é a praxia de vestir-se, né? O paciente acaba trocando a ordem de vestir as roupas, enfim, coloca a roupa de baixo em cima da calça, coloca a camiseta nas pernas, então já começa a não entender muito bem sobre isso. A praxia de pentear-se também, de usar alguns objetos comuns, então eventualmente você pergunta para ele como ele vai escovar o dente, ou se dá uma escova de dente para ele, como é que você usaria, ele penteia o cabelo, ou usa como garfo, faca, enfim, várias alterações aí que podem ser estabelecidas. O paciente perde também algumas destrezas em fazer tarefas antes bem feitas, destrezas manuais principalmente, e inclusive pode chegar a perder até aquela via do Q, né, que ele acaba tendo um prejuízo de reconhecimento de rostos familiares, que a gente conhece como a prosopagnosia, tá? Novamente, testes de rastreio iniciais, como Mental e MoCA, Mini-Mental, MoCA, e aqui faltou só incluir a bateria breve, tá? Mas, de novo, a recomendação de que você aprofunde em outros testes conforme a suspeita clínica. Então, cópia das figuras de SERAD, também são algumas figuras que você pede para o paciente copiar. O teste do desenho no Mini-Mental também, aqueles dos 2 pentágonos, a cópia do cubo do MoCA, teste do desenho do relógio, a gente vai percebendo que o paciente já vai apresentando um prejuízo importante dessas funções da organização desses objetos no espaço, que são característicos da disfunção visoespacial. E por último, assim, digamos, dos acometimentos mais comuns, que pela literatura me parece ser um acometimento até mais tardio, mas às vezes na prática a gente vê como um acometimento precoce também, que seria o prejuízo de linguagem, tá? Esse paciente vai se manifestar clinicamente com uma dificuldade importante em encontrar palavras ou nomear objetos, tá? Então ele vai chegar para você
falando que eventualmente ele está numa conversa e ele esquece a palavra que ele ia dizer, e aí a família vai dizer, não, mas assim, ele consegue dizer que a banana é aquela fruta que é amarela, que o macaco come, etc e tal, mas ele não consegue nomear aquele objeto, entendeu? Ele sabe, às vezes, descrever a semântica, ou descrever o objeto em si, ou a utilidade dele do ponto de vista semântico, mas eventualmente ele tem dificuldade de nomear. Encontrar palavras também, ele está no meio de uma frase, foge a palavra, e aí pode ter até aquela sensação de tristeza por não encontrar a palavra. Ah, minha palavra sumiu, a palavra está na ponta da língua, não sei o quê. Enfim, então é um prejuízo que pode acontecer também nesses pacientes. Dificuldade de explicar as coisas, de fazer-se entendido, ou inclusive de compreender algumas situações e frases, tá? Começar a apresentar um vocabulário mais empobrecido, redução da fluência de fala, enfim. E a gente vai perceber também essas alterações nos testes de rastreio, tanto Minimento, MOCA quanto bateria breve, eles vão ter algumas áreas específicas para a linguagem, mas a gente pode lançar mão dos testes complementares para acessar esse domínio, como fluência verbal, tanto a fonêmica quanto a semântica, e o teste da nomeação de Boston, que também, novamente, são 60 figuras, salvo engano, que a pessoa vai tendo que nomear uma a uma, e você pode dar pistas semânticas para ela, ou até fonêmicas para ajudá-la a nomear essas figuras, mas mesmo eventualmente com pistas, a pessoa tem uma dificuldade grande de nomeação. Bom, chegamos à apresentação clínica clássica da doença de Alzheimer, né? Então, prejuízo amnéstico, lentamente vai tendo prejuízo de função executiva, visoespacial, praxis, linguagem, enfim. E aí você está frente à suspeita clínica de que esse paciente tenha doença de Alzheimer. E aí, como é que a gente procede? Então, quais são as indicações do passo a passo diagnóstico dessa condição? História clínica, exame neurológico, claramente a gente vai ter que lançar mão disso. Tá? O exame neurológico, propriamente dito, tirando essa parte que a gente acabou de falar de neuropsicológico, digamos assim, né? O exame de estado mental, o exame neurológico vai trazer poucas informações para a gente, porque durante a doença de Alzheimer, até fases bem mais avançadas, ele acaba poupando as regiões, principalmente motoras e sensitivas, inclusive os córtex, a parte cortical de associação primária, né? Então, a gente vai ter um acesso a um exame neurológico a priori completamente normal, tá? Então, a gente vai ter que pensar que estamos frente a uma doença de Alzheimer, porém, precisamos afastar outras causas possíveis de síndromes demenciais. Então, a indicação técnica da gente pesquisar causas potencialmente reversíveis para a doença de Alzheimer, tá? Para síndromes demenciais, perdão, que são as alterações metabólicas, metabólicas, infecciosas, tóxicas, no caso, né? Existe uma lista, inclusive, no consenso brasileiro, que é uma lista indicativa para que a gente inicie essa pesquisa. Isso vai envolver hemograma, função renal, função hepática, TSH, T4 livre, vitamina B12, parte infecciosa, HIV, sífilis, hepatite, enfim, deve estar faltando alguma coisa que eu não estou lembrado exatamente agora, mas há uma lista ampla em relação a essa investigação que vale a pena a gente dar uma olhada. E síndrome depressiva também é algo que tem que ser investigado, pode mimetizar uma síndrome demencial e cabe a gente correr atrás disso inicialmente, tá? Frente a isso, a gente vai ter os critérios de DA aprovado, tá? Eu acabei que por falha minha, agora que eu percebi que eu não coloquei essa imagem no slide, depois eu mando para vocês, mas isso é uma tabela que vai envolver basicamente uma apresentação típica, sem outras possíveis condições, que há um acometimento amnéstico e outro domínio cognitivo também afetado, que você buscou outras etiologias e não encontrou nada, há uma apresentação lenta, gradual, não tem relação com o evento que tal, enfim, basicamente o que a gente conversou até agora, tá? Mas ele deixa bem estabelecido quais são os critérios de uma DA provável. E frente a isso, você deve lançar mão de um exame de imagem. Por quê?
Antes a gente até considerava muito que a neuroimagem, no caso, tanto a tomografia ou preferencialmente a ressonância, a gente vai chegar lá, ela existia para excluir outras causas, né? No caso, lesões ocultas ou outras anormalidades que você não chegou a acessar pela história clínica ou exame neurológico, como hemorragias, tumores, hidrocefalias, enfim, outras condições. Porém, hoje a gente sabe que a neuroimagem ela pode vir para nos ajudar como um método de suporte diagnóstico, tá? Por quê? Porque tanto a tomografia, que é mais acessível, principalmente na atenção primária, custo, acessibilidade, velocidade, a tomografia ela é validada assim como um método de suporte diagnóstico, inclusive para aplicação dessa escala que a gente vai falar, a escala de MTA ou Sheltens, né? Na verdade, a MTA é a escala de atrofia do córtex temporal medial, tá? A gente pode ver, conforme as imagens, a evolução das imagens, na parte de cima, cortes coronais de uma ressonância de crânio, em sequência flare, embaixo, cortes coronais de uma tomografia. A gente vai ver as estruturas mais mediais do lobo temporal sendo progressivamente acometidas conforme os itens A, B, C e D, que vão ser as escalas de MTA 1, 2, 3 e 4. Eu não vou me aprofundar muito nesses aspectos de imagem agora. Inclusive, acho que nas próximas semanas, pelo cronograma, a gente vai ter uma aula com o Dr. Fábio, que ele fala muito dessa neuroimagem, ele é fantástico nessa explicação. Então, ele vai ter muito mais gabarito técnico para explicar para vocês sobre isso. Mas Matheus, Chung, Carol, quem quiser depois falar sobre isso ou agora, pode ficar à vontade, tá? Então, ele é considerado uma escala sensível e específica para o diagnóstico da doença de Alzheimer, principalmente quando comparado com idosos normais, tá? Ou seja, o esperado para a normalidade em idosos, certo? Então, a partir daqui, a gente já considera esse cenário conclusivo e potencialmente conclusivo para você chegar ao diagnóstico da doença de Alzheimer, tá? Então, você fez uma história clínica detalhada, um exame neuropsicológico que você acessou os domínios cognitivos prejudicados, o exame neurológico eventualmente não te trouxe tantas informações, você afastou outras causas de síndrome demencial, você enquadrou esse paciente pelos critérios de uma doença de Alzheimer provável, e você usou a neuroimagem para afastar outras causas e te dar um suporte de que isso seja uma doença de Alzheimer, tá? Frente a isso, você está autorizado pelo consenso brasileiro a iniciar o tratamento, caso haja claramente evidência de síndrome demencial, pelos critérios de perda de funcionalidade. E a gente vai ver isso, a gente vai ver muito mais na prática, né? Eu não trouxe esses critérios aqui, porque acho que estendia muito mais a aula, mas as escalas de atividades básicas da vida diária, escalas de Lawton, as atividades instrumentais, o CATS e, idealmente, a escala de Pfeffer, como recomenda o consenso brasileiro, tá bom? E aí você está autorizado, então, frente à evidência de um processo demencial, provável etiologia relacionada à doença de Alzheimer, você pode iniciar o tratamento, que vai ser uma outra aula mais para frente, não vou me aprofundar nisso, tá? Mas o que mais a gente tem que pode nos ajudar, tá? Que seriam as tecnologias que eu falei lá na frente que podem ser lançadas como um método de auxílio, tá? Pode usar o PET-FDG, ele vai nos dizer exatamente quais são as áreas com metabolismo mais ou menos intenso da região cortical. Com isso, a gente vai entender nas áreas que estão mais ou menos acometidas, no caso, um menor metabolismo, se aquele padrão de acometimento topográfico é compatível com a doença que a gente pesquisa, tá? E ele é um método bem menos acessível na nossa prática clínica. Eventualmente, os meninos que já estão, Carol, o Matheus, o Chung, o Rafa estava aí também, que já estão na prática clínica, mais à frente eles podem dar a palavra deles, o quão acessível é ou não esse método diagnóstico, mas ele é muito útil em diagnósticos diferenciais dessas etiologias demenciais, tá? Outro mecanismo são os biomarcadores, tá? Eles são métodos auxiliares, principalmente também em diagnósticos diferenciais, tá? Por exemplo,
A gente está na dúvida se a apresentação desse paciente é uma demência de Alzheimer com variante frontal ou se é uma DFT variante comportamental. A gente está na dúvida ali. O biomarcador pode ser um auxílio nesse diagnóstico, tá? Então, qual que é a indicação da gente usar esses biomarcadores? A gente tem que usá-los em pacientes com prejuízo cognitivo, tá? E que tem uma probabilidade pré-teste baixa para a doença de Alzheimer. Ou seja, aqueles pacientes que você tem dúvida em relação à etiologia e provavelmente, por tudo aquilo que você acessou, não parece ser a DA clássica. São nesses casos que o resultado vai alterar a sua conduta. Ou seja, principalmente em pacientes jovens que tenham uma apresentação de DA pré-senil, que a gente vai falar nas próximas aulas, ou pacientes com apresentação atípica. Não é indicado que faça essa pesquisa em pacientes com apresentação clássica, tá? Ou também para aqueles pacientes que vão ser candidatos a terapias modificadoras da doença, a exemplo da terapia anti-amiloide, tá bom? E como é que a gente vai acessar esses biomarcadores? Na próxima página eu vou falar com um pouco mais de detalhes, mas basicamente a pesquisa de líquor, a gente vai ver a redução da proteína beta-amiloide na sua fração 42, né, subtipo 42, apesar de haver um aumento da produção da proteína beta-amiloide 42, como a gente viu nas clivagens lá nos primeiros slides, conforme ela vai formando as placas amiloides, a redução do líquor da quantidade dessa proteína, desse marcador, então a gente consegue inferir que há a patologia amiloide. Então, a relação AB42 também vai ser fundamental para isso, tá? E a gente vai perceber também no líquor um aumento dos proteína tal, né? T-tal e a P-tal. No próximo slide eu vou dar um pouco mais de exemplos para isso. E a gente pode lançar mão também dos PET amiloide, né? Que são os marcadores de imagem, buscando principalmente essas doenças. O PET amiloide tem uma sensibilidade significativa para a doença de Alzheimer, e o PET-tal tem uma especificidade um pouco maior, tá? E há também ainda os testes genéticos. Não vou entrar nesse mérito nessa aula também, porque os testes genéticos eles são indicados em pacientes com DA na sua apresentação pré-senil, tá bom? E preenchendo alguns outros critérios. Então, para a gente partir para o final dessa apresentação de diagnóstico, tá? A gente consegue, frente à neuroimagem, a gente já falou um pouco atrás, e frente a esses biomarcadores, a gente consegue chegar ao diagnóstico biológico da doença de Alzheimer. Deixei um asterisco ali em cima, que isso hoje é usado para fins de pesquisa clínica, tá? Por quê? Porque a gente vai chegar a conversar que pacientes que teoricamente preenchem critério para a demência na doença de Alzheimer, eventualmente, por esses critérios aqui, eventualmente eles não vão manifestar clínica. Então, teoricamente, você não tem condutas a se fazer nesse cenário, tá? E algo que também não deve retardar o seu diagnóstico, a sua investigação, tá? Então, voltando àquele conceito inicial, terceiro slide da aula, a gente vai falar que a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, causada por depósitos extracelulares de proteínas de conteúdo beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares intracelulares de proteína tal. Então, para que eu tenha o diagnóstico biológico da doença de Alzheimer, da demência na doença de Alzheimer, perdão, eu preciso ter evidência de neurodegeneração, preciso ter evidência de doença amiloide, né? E evidência de taupatia. Certo? Então, por isso que a gente criou, eu não, né, no caso, os estudiosos criaram esse sigla, né, no caso, essa classificação ATN que a gente usa. O A, claramente, é o acúmulo de amiloide cerebral, e a gente pode acessar isso com um líquor, tá? Como a gente viu no slide anterior, a gente vai perceber a redução do beta-amiloide 42 no líquor. Então, isso é suficiente para você dizer que essa paciente tem uma patologia amiloide ou a positividade do amiloide em imagem molecular, ou seja, no
PET amiloide. Então, aqui ao lado a gente vê o símbolozinho em rosa, a gente tem o amiloide, que você vai conseguir acessá-lo pelo líquor, pelo aumento da redução, perdão, da beta-amiloide 42, ou alteração da relação 42-40, ou, né, pelo PET beta-amiloide, tá? O T, a gente vai ter a positividade da hiperfosforilação do tau, que vai envolver claramente que se desenvolve por conta da presença da amiloide cerebral, né? Então, você vai perceber amiloide, aumento, perdão, da p-tau no líquor. Então, você vai ver ali embaixo, naquele verdinho, digamos assim, parece um verde, amarelo queimado, aumento da p-tau 181 ou da p-tau 217, tá? Que é a tau fosforilada. O P é de fosforilada. Então, para você dizer que ela tem uma taupatia, do ponto de vista amiloide, da doença de Alzheimer, perdão, você precisa ter a tau fosforilada. Então, p-tau 181 ou p-tau 217. E aí você vai lançar mão, pode lançar mão também da imagem molecular, o PET-tau, tá? E o N, a gente vai acessar a neurodegeneração. No caso, você pode usar no líquor o aumento de tau total, ou T-tau, tá? Você pode usar os neurofilamentos de cadeia leve, ou você pode usar o PET-FDG geral, global, assim, para você ver realmente a presença de degeneração, neurodegeneração, ou até mesmo a ressonância magnética de crânio pode ser suficiente para você fechar o diagnóstico de neurodegeneração. Tá certo? Então, basicamente, eu acho que a gente caminhou aí pela patologia, pela importância do diagnóstico da doença de Alzheimer, pela patologia, ou seja, basicamente por que ela ocorre e como acontece essas alterações, né? Da manifestação clínica, como que ela ocorre, né? Por que daquela sequência clássica de acometimento que está relacionado com o desenvolvimento da patologia tal, como a gente faz o diagnóstico, inicialmente pela história clínica, a suspeita clínica, o acesso aos exames, né, neuropsicológicos ali, né, aqueles exames, né, do estado mental, como que a gente afasta outras possibilidades e suporta o diagnóstico a partir da neuroimagem, e o que a gente tem de mais novo aí para acessar esse diagnóstico biológico mais preciso, tá? E utilizá-lo eventualmente em casos em que há dúvida ou que a precisão diagnóstica se faz necessária, tá bom? Então, por hoje era isso que eu tinha para dizer, eu agradeço a atenção de todos. As referências que eu usei foram, essa primeira referência aqui é o primer da Nature, tá? É bem interessante, principalmente na parte patológica, e aqui o consenso da Academia Brasileira de Neurologia, super prático para nós aqui no Brasil, com adaptações ao nosso contexto diário, e o contínuo da Academia Americana de Neurologia também traz informações bastante preciosas para a gente. Obrigado, gente. Eu vou interrompendo aqui, Matheus, Carol, Chung, Rafa, que são um pouco mais antigos, aí já tem uma bagagem maior. Fiquem à vontade, os outros que tiverem dúvidas e ou colocações também. Obrigado, gente. Parabéns pela aula, Tomás. Foi muito completa, muito boa. Acho que deu para ter uma noção no geral da doença, era isso mesmo que a gente queria. Só um comentário. Eu acho que assim, a principal discussão do momento em relação à forma que a gente faz diagnóstico hoje é sobre o diagnóstico biológico, né? Aquilo que você falou de ATN, teve uma hora que você falou assim, porque às vezes a gente faz diagnóstico e o paciente não tem a demência, não tem o que fazer. Isso me chamou a atenção, porque é justamente essa discussão. Agora a gente não tem o que fazer, mas existe terapia com monoclonal, né? E aí, se o diagnóstico for feito precocemente, pode ser que sim, tem alguma coisa a se fazer. Então, a gente tem que começar a pensar sobre como a gente faz diagnóstico agora, porque isso tem mudado, o cenário tem mudado, e assim, a gente está usando o donanemab para CCL. Realmente, você tem razão, não tem diagnóstico de demência, é um diagnóstico biológico.
Porque se a gente pegar o CCL, o paciente tem funcionalidade preservada, ele não vai entrar numa demência como a gente conhece. Mas não é todo mundo que sabe ainda lidar na prática clínica com os biomarcadores. Então, é de extrema importância que vocês tenham isso na cabeça. Que, sim, existe o diagnóstico da demência por doença de Alzheimer, né, que a gente estuda e tal, mas agora existe o diagnóstico biológico e isso está entrando na nossa prática. Então, é importante que a gente saiba que, apesar de não ser chamado demência, por uma questão clínica, isso pode ter tratamento em algum momento. Perfeito, obrigado, Carol. Perfeito, eu ia comentar isso também. Tomás, muito boa a sua aula, tá? Excelente mesmo. Eu ia comentar sobre esse... acho que isso merece uma aula à parte, mas assim, eu ia comentar um pouco sobre os critérios de 2024, né? E assim, a partir de 2024, né? Essa formulação do ATN, ela é muito útil, né? Ela é muito didática, assim, para a gente pensar nos biomarcadores de DA, mas a partir de 2024 a gente tem um diagnóstico biológico da doença de Alzheimer, como a Carol falou. Eu vou compartilhar minha tela com vocês um segundo, para vocês verem isso tudo aqui. Ó, isso aqui, vocês estão vendo? Gente? Dá para ver, dá para ver. Boa. Isso aqui é o novo critério da Alzheimer's Association para a doença de Alzheimer, né? Então, assim, a partir desse critério, o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é dado pelo biomarcador, né? Então, assim, o paciente que tem um biomarcador do Alzheimer, mas ele tem Alzheimer, não pode estar em que ele já tem, né? Então, assim... Matheus, desculpa te interromper. Você pode só repetir que deu uma travada na conexão? E deu uma travada? Estão me ouvindo aqui? Agora vai. Boa. Então, assim, a partir desse novo critério, a única coisa que você precisa para fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer é o critério COR1, que é esse critério aqui, né, que envolve a comprovação da patologia amiloide, né? Então, se você tiver a beta-42 positiva no líquor, se você tiver um PET amiloide positivo, ou se você tiver o fosfotal positivo no líquor ou no plasma, você tem doença de Alzheimer. Você não está em risco de doença de Alzheimer, você tem doença de Alzheimer, né? E interessantemente, né, esses exames da proteína tal, na verdade, eles são da proteína tal, mas eles indicam, eles aparecem tão precocemente que eles indicam a proteína beta-amiloide, né? Enquanto que, por exemplo, o PET tal, ele é usado posteriormente para estadiamento e não para diagnóstico. Então, assim, é importante vocês saberem isso, de que esse critério revisado existe, né? Então, agora você tem... É claro, com todas as críticas que foram feitas a isso, né? Assim, agora você depende de exames de baixíssima acessibilidade para fazer o diagnóstico biológico, né? Mas essa é uma discussão para outro momento. Mas você faz o diagnóstico através dos biomarcadores, né? E aqui eu queria só mostrar para vocês uma outra figura que tem nesse critério, que é essas curvas das patologias, né? Então, assim, como o Tomás falou muito bem ali atrás, lá na aula, a patologia mais associada à clínica da doença de Alzheimer é a patologia tal, né? Não é a patologia beta-amiloide. Então, se a gente for contar aqui, né, isso aqui é um gráfico do tempo através dos valores dos biomarcadores. Então, o PET amiloide, ele positiva anos e anos antes do sintoma clínico da doença de Alzheimer, né? O tau aqui, que aqui MTL é o Medial Temporal Lobe, né? Então, a presença de tau no lobo temporal vários anos antes, tipo 10 anos antes, tau neocortical muito depois, e aí você tem aqui em rosa neurodegeneração, que é quando vai começar a aparecer atrofia e alteração de PET-FDG e neurofilamento,
e em verde o C de clínica, né? Então, isso aqui é um gráfico muito importante para vocês entenderem que, na verdade, quando a gente começou a dar remédio para um paciente com doença de Alzheimer, o BO já tinha começado há 14, 15 anos antes, né? Então, talvez esse, inclusive, seja um dos motivos pelos quais os anticorpos monoclonais são tão pouco efetivos do que a gente gostaria, né? Assim, que o anticorpo monoclonal que atua na principal proteína da doença gera um efeito tão pouco significativo, porque a gente está dando ele no momento errado, né? Mas a tua apresentação foi muito boa, cara. Eu ia comentar uma outra coisa só. Você falou em relação aos sintomas neuropsiquiátricos, acho que isso é algo muito importante de reforçar, tá? Assim, sintoma neuropsiquiátrico é um sintoma que é red flag para demência toda vez que ele acontece no idoso, tá? Então, assim, se você está atendendo um idoso e aí o familiar te traz, olha, ele começou a ficar mais deprimido, está mais recluso, está mais isolado, começou a abrir um quadro depressivo na terceira idade, estranhe, né? Teste a cognição e a funcionalidade desse paciente, porque isso não é comum, né? Um paciente que nunca teve um quadro neuropsiquiátrico antes abrir um quadro no idoso é algo que chama muita atenção. Tem duas coisas que chamam, que imediatamente, mesmo que a consulta não seja cognitiva, tem duas coisas que me levam a testar a cognição imediatamente na consulta. Sintoma neuropsiquiátrico novo e delírio, né? Delírio também é uma outra coisa que quando a idosa internou e ficou confusa. Esse cérebro é um cérebro fragilizado por algum outro motivo e fez uma confusão sobreposta. Então, sempre pensem nisso, tá? Pensando ainda nos sintomas neuropsiquiátricos, depressão, ansiedade, os sintomas mais comuns da doença de Alzheimer, que são delírios de roubo e delírios de ciúme, tá? Então, isso é algo que sempre vale a pena lembrar, que são muito comuns em Alzheimer, né? E outra coisa que eu ia comentar é que a gente estava falando do exame neurológico, que você falou é perfeito, de que o exame neurológico ele costuma ser comum no início da doença, né? Ao longo da evolução, a gente pode ter algumas alterações bastante típicas, né? Então, não é incomum que ao longo da evolução você tenha não só mioclonia, né? Então, mioclonia não é um achado exclusivo de demência rapidamente progressiva, muito pelo contrário, né? Geralmente, em quadros cognitivos com mioclonias, as pessoas pensam rapidamente em Creutzfeldt, mas mioclonia é um achado comum que reforça o diagnóstico de Alzheimer, né? Mais comum ainda em formas pré-senis, enfim. E parkinsonismo também pode acontecer tardiamente, né? Crises epilépticas, que são ainda mais comuns em formas pré-senis. Então, e todos aqueles sinais neurológicos de pacientes cognitivamente comprometidos, como sinais de liberação piramidal, apraxia, enfim, né? Sinais de liberação frontal, né? Palmo-mentoniano, glabelar, né? GRASP, SNAUT, enfim, tá? Mas é isso, cara. Eu acho que foi muito boa a tua aula, acho que mandou muito bem. Gostei muito. Ia comentar sobre o PET-FDG. O PET-FDG é um exame que geralmente os convênios, a gente consegue fazer pelos convênios, assim. Se for um convênio mais ou menos assim, geralmente a gente consegue solicitar, ajuda demais, né? E só que o restante dos exames, como PET amiloide e PET tau ainda menos acessível, PET amiloide, pouquíssimos centros no país a gente tem acesso, né? Então, acho que essa talvez seja a crítica, né? Assim, nada contra anticorpo monoclonal, ótimo, baita progressão, né? Na nossa ciência aí relacionada às demências, mas atualmente você restringiu o diagnóstico biológico a exames pouco disponíveis e você restringiu o acesso a uma medicação que custa R$150 mil por ano, a pessoas que têm acesso a esse biomarcador que é bem disponível. Então, de fato, é um enorme avanço, mas que nós temos que ter algumas cautelas em relação a isso por conta da acessibilidade, né? Pensando de forma prática, acho que o PET-FDG, no nosso contexto, no SUS, e para um neurologista generalista, ele vai ser muito mais útil. Assim. Realmente, no momento que a gente está, biomarcador você vai pedir ou quando você quiser prescrever uma terapia anti-amiloide, né, for um paciente elegível, você quer ver se realmente
é uma DA confirmada, ou uma dúvida diagnóstica que esteja angustiando muito a família te pede, assim, de alguma forma você tem que dar o diagnóstico exato, né? Tirando isso, a gente fica mais com ressonância, lembrando que a atrofia de lobo temporal entra na classificação ATM como neurodegeneração, né? Mas na clínica, teoricamente, você não precisa para diagnóstico da demência por doença de Alzheimer, né? A gente acaba tratando isso no ambulatório como se fosse um diagnóstico fechado, assim. Mas é isso, acho que o PET-FDG, para sua pergunta de forma prática, assim, né? Se eu acabei de formar, estou com paciente, estou com dúvida. Pede o PET, que vai te ajudar. Perfeito. Eu acho que tem algumas coisas que eu gosto de lembrar, assim, por exemplo, assim, a gente pede biomarcador, e isso estou falando fora de contexto de pesquisa, tá? Porque em contexto de pesquisa a gente é muito mais, né, liberal para fazer a pesquisa, né? Mas, enfim, a gente pede biomarcador naquele contexto em que você falou, em que o quadro cognitivo é atípico e está em cima do muro, então aquele exemplo que você utilizou da DA frontal / DFT comportamental é perfeito. Outro contexto que é muito usado é DFT, APP, perdão, porque é muito difícil diferenciar algumas vezes. A gente pede em pacientes, geralmente, com comprometimento cognitivo pré-senil, com comprometimento cognitivo de rápida evolução, né, com comprometimentos cognitivos atípicos. Então, esse é o uso dos biomarcadores em contexto clínico fora de pesquisa. E a gente não pede biomarcador em contexto clínico para DA típica, não tem motivo, tá? Assim, eu vejo, às vezes, na prática, o vozinho demencial tá esquecendo, tá roubando, tá com ciúme, tá não sei o quê, tá quadro típico, você faz uma bateria breve horrível, vem um PET-FDG, tipo, vá, né? Assim, aí, não pedirem DA típica, não pedirem quadros cognitivos tipicamente por outra causa, né? Então, assim, DFT típica, Levi típico, não tem porquê, né? Até porque você só vai se confundir, né? Você vai pedir um marcador amiloide para um paciente. Ele vai ter amiloide. Aí ele tem 85 anos, tem um quadro típico de Levi. Você solicita um biomarcador, vem Alzheimer positivo, Alzheimer, né? Assim, não faz sentido, né? Então, lembrando assim, que as patologias coexistem. A gente tem demência mista. Principalmente nos quadros em mais idosos, né? Então, não pedir nos quadros típicos, não pedir nos quadros tipicamente por outra causa e não pedirem assintomáticos, tá? Isso é muito importante, tá bom? Acho que era Tomás, isso. parabéns de novo. Gostei muito do seu engajamento na aula. A aula ficou super completa, deu para ver que você procurou bastante coisa. Eu queria agradecer a todo mundo que participou também e incentivem todo mundo a sempre participar, porque esse momento de discussão aqui é muito rico e é para a gente aprender, para a gente crescer. Então, eu espero que cada vez mais as pessoas participem. Beleza, obrigado, Carol, Matheus, pelas complementações aí. Obrigado, pessoal, pela atenção. Obrigado, Tomás, foi ótimo, viu? Excelente aula. Valeu.